partir dessa a partir dessa experiência que eu vim compartilhar com vocês essa questão do estudo de viabilidade prévia. E eu ainda coloco mais a dificuldade que a gente tem de convencer o cliente do quanto essa etapa é importante. Então, eu fiz aqui o seguinte roteiro, deixa eu passar aqui para vocês. Acabei de me apresentar, falar um pouco do tema, vou falar um pouco da minha visão de advogado, tá? Sobre a questão da responsabilidade do arquiteto, se é uma responsabilidade de fim ou de meio, até que ponto, né? Quais são os principais obstáculos, a visão do médico empreendedor, quais são os principais desafios. Vou falar um pouquinho da dificuldade com o mapeamento das atividades que são desenvolvidas dentro do estabelecimento que a gente vai projetar, ou que a gente está atuando. Isso eu tenho percebido no meu contato com os arquitetos, que tem sido tratado de uma maneira superficial, que pode gerar consequências lá no licenciamento sanitário, lá na frente, né? Há também a questão da responsabilidade pela classificação do ambiente, ou seja, que diretrizes adotar, quem tem essa responsabilidade. O papel do RT, que aí é o responsável técnico médico, né, em relação ao papel do arquiteto, e a importância do contrato de prestação de serviços e dos termos, né? Eu acredito que o contrato de prestação de serviços todos vocês já tenham, mas não sei se fazem uso regular dos termos, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, eu vou interromper essa tela. Eu queria dar só uma visão geral do que eu vou falar para vocês, tá? Quero deixar vocês inteiramente à vontade para participar. Eu acho que quanto mais vocês participarem, mais interessante fica, até porque, como a gente mesmo conversou, não é comum ter um advogado que conheça essa realidade que vocês vivem. Então, me coloco aqui à disposição para tirar dúvidas, esclarecimentos. A gente está aqui, é uma troca, eu tenho certeza que eu vou aprender muito com vocês também. Mas, para que isso aconteça e flua bem, é importante essa interação. Bem, quando eu falo de responsabilidade do arquiteto, uma responsabilidade de fim ou de meio, né, ali realmente é uma responsabilidade de fim, né, entregar o estabelecimento adequado. É diferente da responsabilidade do médico quando faz um tratamento, né? Ele fala que ele está ali obrigado a empregar a técnica, mas ele não se compromete com o resultado. O trabalho do arquiteto é diferente. Ali vocês têm que entregar realmente um estabelecimento assistencial de saúde regular. Então, é uma responsabilidade de fim. E por que eu estou falando isso? Porque eu não tenho muita notícia de judicialização disso, mas é uma coisa que me incomoda muito, porque eu já vi vários clientes médicos procurando arquiteto porque o arquiteto abandonou o projeto. Veio a exigência da vigilância sanitária e ele some. Ainda mais hoje em dia, né, que tudo é virtual e aí fazem as reuniões, o arquiteto vai lá, faz uma visita ou outra no estabelecimento, geralmente muitos não têm, o médico não vai até o escritório ali, geralmente esse atendimento é feito na própria clínica, o médico depois não sabe nem onde procurar a pessoa, né? E tem muito arquiteto ainda fazendo, acreditem, clínicas com um contrato de boca. Não é recomendável isso de forma alguma. Hoje em dia, o WhatsApp ele é um meio de prova, então todas as conversas podem ser utilizadas como prova. E muitas vezes a gente perde o celular, perde a conversa, o outro tem lá e ele vai manipular e vai colocar as mensagens que interessam a ele. Exatamente como a gente sabe que acontece nas matérias jornalísticas, isso acontece. Não é incomum a gente perder esse teor das conversas. Então, façam realmente um contrato detalhado. É importante que o contrato seja claro. Então, esses contratos da arquitetura, eles são realmente muito complexos, né? São muitas etapas, muitos detalhes. Ali, o auxílio ali que eu estava falando, né, de um profissional de marketing para dar uma visualização fácil, uma boa compreensão é importante. É até uma coisa que eu sempre indico para os profissionais que não são da área jurídica, quando fizerem seu contrato, peçam para alguém leigo da sua casa ler e ver se ele entende.
E aquela pessoa, o que ela não entender, provavelmente é o que seu cliente também não vai entender. E o contrato ele não precisa ter uma linguagem rigorosa, não tem que ser uma linguagem técnica, ela tem que ser compreensível, porque senão aquilo vai acabar se voltando contra você. Então, trabalhem sempre, tenham paciência, é uma parte chata, burocrática, os próprios gestores médicos, eles têm uma dificuldade com o tempo, eu acho que vocês vivem bem nisso, eles estão sempre correndo, tudo tem que ser resolvido rapidinho, naquela hora, no horário que eles têm disponível. Trabalhar realmente com um profissional de saúde é bem complicado. Então, recapitulando, muitos arquitetos abandonam o projeto e isso pode gerar responsabilização civil. Você consegue imaginar uma obra que foi feita, né, um projeto inadequado, o cliente resolveu, você fez o projeto, submeteu à aprovação e disse para o seu cliente assim, olha, não faz nada até ser aprovado. Isso é um mundo bonito do médico que vai esperar. A maior parte não quer esperar e já quer começar a obra. E você, o que vai fazer? Aí eu falo da importância do termo, né? Você vai fazer um termo simples, não precisa linguagem jurídica, nada disso. Você vai dizer que lá, né, de acordo com a RDC 51, o projeto só deve ser executado depois da aprovação. E aí entram também um pouco dos nossos argumentos ali de persuasão e explicar também se o projeto já estiver sendo executado e a vigilância fizer uma exigência que vai importar em alteração da estrutura física lá, isso vai demandar novos custos e também o orçamento cada vez mais vai se afastando daquela proposta inicial. Então, esse é um argumento mais de ordem financeira, mas que às vezes para eles fazem muito sentido. Alguns são apressadinhos e fazem. Eu não sei, eu já vivi todas as experiências, né? Não sei vocês, mas tem o que vai fazer com a equipe de vocês, tem o que vai querer fazer com um mestre de obra que ele conhece, com um fulano que fez obra não sei aonde, com o pedreiro da família, tem para todos os gostos, né? A gente lida com todas essas realidades. Eu não sei aqui se vocês todos atuam só com hospital ou se vocês atuam também com clínicas e consultórios. Eu atuo com clínicas, Brasil todo. Né? Clínicas Brasil todo. Você vive um pouco dessa realidade, Eduardo? Em todos os projetos. Difícil que não aconteça isso. E você costuma formalizar isso para o teu cliente? Tudo Desde o momento que certinho? envia o projeto. Quando envia o projeto. Oi? Desde o momento que envia o projeto. Quando envia o Nesse, projeto, já é. direciona que não deve ser executado obra sem aprovação do projeto. Isso. É importante, hoje a gente tem utilizado esses meios de assinatura digital, é importante. Se o contrato de vocês, para que eles também, ele possa depois servir para uma eventual cobrança, não desprezem a assinatura das testemunhas, tá? Isso faz uma diferença danada para o advogado que vai trabalhar ali na cobrança de honorários que eventualmente venham a ser atrasados ou se houver inadimplência. Por quê? Com a assinatura das testemunhas, ele tem uma característica, né? Ele é o que a gente chama de título executivo extrajudicial, né? Então, a gente tem um caminho mais curto para conseguir trazer, buscar essa receita no judiciário. Se não tem as duas assinaturas das testemunhas, aquilo é só um contrato. A gente vai ter que mover uma ação judicial para que o juiz reconheça que existe aquela relação jurídica. Quais foram os termos, o objeto e o que foi contratado, para depois de todo um processo ali de alguns anos, aquilo ser reconhecido como uma prestação de serviço, um compromisso entre as partes, para aí sim ela se tornar um título executivo judicial, para aí sim você poder cobrar. Então, olhem a diferença que duas assinaturas lá no seu instrumento fazem, porque é uma coisa que eu vejo que todo mundo despreza. As pessoas vê lá, todo mundo recebe um modelinho, ou recebe seu advogado, ou pega um modelo de um colega, bota lá o lugar das assinaturas, mas aquilo não está cumprido. Então, é importante isso. Quando eu falo aqui dos principais obstáculos, a visão do médico empreendedor, os desafios, eu vejo o seguinte, hoje, tirando aqui pela minha experiência, posso citar aqui, por exemplo, a área de transplante capilar. É uma área que retrata bem essa realidade. Uns médicos entendem que tem que ser
centro cirúrgico ambulatorial. E esse daí é uma maravilha. Quando ele cai no nosso colo, eu só agradeço, porque a maior parte acha que pode fazer transplante capilar em consultório. E é aquele argumento que a gente conversou aqui antes da aula. Existem milhares de médicos fazendo transplante capilar em consultório, né, ali no tipo 1 e não no tipo 2. E eles vêm sempre com esse argumento que tantos fulano, ciclano, vizinho, a tia, ou todo mundo faz transplante capilar em consultório médico e não numa estrutura de um centro cirúrgico ali do tipo 2, tá? O que eu recomendo para vocês? Primeiro, verificar nos conselhos regionais de medicina, e aí é sempre interessante você procurar no site do conselho do lugar onde você está, muitas vezes ele já tem parecer sobre isso, tá? A maior parte dos pareceres dos conselhos regionais de medicina já falam ali sobre a exigência do centro cirúrgico ambulatorial do tipo 2. Brasília, por exemplo, tem um termo de ajustamento de conduta que dispensa o centro cirúrgico ambulatorial do tipo 2. Ele coloca lá alguns critérios, mas ele dispensa. Então, você tem ali um amparo ali na área de Brasília, você tem um amparo para poder não fazer, entretanto, tem que cumprir aquelas exigências lá. Por que eu falo isso? E aí entra a questão da responsabilidade, linkando ali com a responsabilidade meio e fim. Se você faz um centro cirúrgico amparado ali na legislação, no conselho, num parecer do Conselho Regional de Medicina, e venha dar algum problema, é um erro seu? É uma imperícia? Não, você está acatando as normas. Se ali a vigilância fez novas exigências e todo, e aí isso onerou o teu projeto, não é responsabilidade sua. Você cumpriu mais. Agora, se o teu projeto não é aprovado, tem que perder de novo, submeter um novo projeto, esperar 3 avaliações, e nisso o cliente está ali desesperado, te pressionando que ele está perdendo dinheiro porque está sem o projeto. E você está fazendo algo que não está nem na norma e nem nos conselhos regionais de medicina, você pode ser responsabilizado por isso e você vai ficar escutando um monte de reclamação com razão dos médicos. A gente lida com uma outra realidade nessa questão do transplante capilar. Eu estou com um cliente que entrou em contato comigo, o jurídico deles, o jurídico regional, falou para ele, não, todas as nossas, eles têm uma rede, então assim, todas, a gente tem vários que não são centro cirúrgico ambulatorial, eu vou entrar com uma ação, eu vou provar que essa exigência da vigilância sanitária e do Conselho Federal de Medicina está em desacordo com a Constituição Federal, eu vou entrar com mandado de segurança e tudo. Aí eu fui, complicado, né? Eu sou um advogado, escutando outro advogado, falei assim, olha, realmente, só me desculpa, mas isso não vai ter isso, né? A questão da legislação aí, os conselhos e a vigilância têm realmente autonomia para isso, e é muito simples de entender, eu não sei como que um advogado não vê isso. Todos sabem, a Constituição ela é uma norma geral, e por isso ela precisa ser detalhada pelos profissionais especializados daquela área. E aí entram, por exemplo, os conselhos de classe, os órgãos como a Vigilância Sanitária, o Ministério de Saúde nas suas subdivisões, cada um para estipular aquilo que lhe é da competência, da sua especialidade. Então, não tem como dizer que a vigilância sanitária está descumprindo, está desobedecendo a Constituição, porque a Constituição não vai falar sobre isso, ela vai deixar para o especialista, e no caso é a vigilância sanitária e os conselhos e o Conselho Federal de Medicina e seus conselhos regionais. Conclusão da história. O que o médico não perdeu por não fazer um centro cirúrgico ambulatorial, ele está perdendo em prejuízo que ele está tendo, porque ele já está há 6 meses aguardando uma decisão judicial, a clínica dele foi interditada, eu consegui liberar a clínica dele para os procedimentos não invasivos, e aquela parte de terapia capilar e tudo, porque o advogado lá da rede ficou responsável por fazer a liberação daquele que é a sala de procedimentos. E a briga é tão grande que o arquiteto, eu digo para o arquiteto, coloca lá que é sala de cirurgia. Ele se nega a colocar a sala de cirurgia lá, ele quer botar sala de procedimento. Vocês sabem melhor do que eu que sala de procedimento é uma coisa, centro cirúrgico é outra.
São conformações, são adequações completamente diferentes. Então, o que eu digo aí dessa experiência com essa rede que se replica em outras especialidades como a dermatologia, agora a ginecologia também está fazendo muitos procedimentos estéticos, assim, a gente não pode ceder ao médico. Primeiro que a gente tem uma responsabilidade com a população em geral. A gente é prestador de serviço para o médico, mas antes de tudo, ali nós somos os guardiões da saúde pública, são vocês que estão estruturando o espaço onde a população vai se tratar, né? Então, a gente também tem essa responsabilidade ética e também pelo conselho de vocês, um compromisso que vocês prestaram. Então, a gente tem sempre que ter esse olhar e não ceder. Se for ceder, fala assim, olha, você quer fazer isso, faz lá no termo 500 observações, conforme consta do parecer tal, a resolução a bota RDC 50, a bota RDC 51, bota 63, bota tudo, é chatinho, mas isso vai deixar vocês protegidos. Coloca lá também que quem tem que assinar esse documento não é qualquer pessoa, é o responsável técnico da clínica. Você vai pedir para ele o certificado de responsabilidade técnica, porque senão ele bota qualquer médico lá para responder. Então, isso vai dar para ele, na hora que ele assinar aquilo com a responsabilidade técnica dele, ele vai ficar com medo, que ele vai ver o seguinte, nossa, eu estou assinando embaixo uma coisa que eu estou dizendo, estou confessando aqui que eu estou descumprindo a lei. Aí ele começa a ficar com medo, e por outro lado, começa também a te respeitar, porque ele vê que você está fazendo um documento legal, legítimo, e que, na verdade, resguarda os dois. Agora, se ali, na vigilância sanitária, você foi lá, conversou com a equipe, viu que dá para flexibilizar aquele ambiente, que dá para fazer o ajuste. Hoje em dia a gente vê aí o DML dentro do armário, nos consultórios, obviamente não tem dúvida de que aquilo não está na RDC, mas que dependendo do espaço, aquela adequação é feita e a gente compensa essa irregularidade com fluxos ali, rotinas de limpeza, descarte de lixo, tudo bem. A gente chegou com uma justificativa e aquilo foi aprovado pela vigilância, e aí a gente pode dizer assim, ótimo, conseguimos. Mas sempre prepara o seu cliente para o pior. E aí vai trabalhando lá junto com a vigilância sanitária, a flexibilização de algumas normas, e a gente vai. É melhor ele estar preparado para o que é mais oneroso e mais trabalhoso do que o contrário. Então, um outro parâmetro que eu vejo também nas conversas com o arquiteto, e aí já falando um pouco sobre o mapeamento das atividades e uma visão multidisciplinar, que a gente tem que eu vejo que é o maior, que é a pedra de toque ali tanto do transplante capilar como os procedimentos estéticos, né? Seja lá da dermatologia, da ginecologia e tudo. É realmente a sedação. Isso está na resolução lá do CFM, daqui a pouco eu lembro o nome, o número da resolução, e ela diz exatamente o seguinte, ela até diz qual é o percentual de sedação. Então, passou de 3,5 ml de lidocaína por quilo, centro cirúrgico ambulatorial do tipo 2, já não pode ser feito em consultório. O que eu recomendo a vocês? Se a gente falar isso para o cliente, a tua sedação é mais do que 3,5, ele vai dizer, não é não. Eles vão mentir. Eles mentem mesmo. Então, por isso que a gente pede, o que eu costumo fazer, eu não digo para eles, a maior parte deles não conhece essa resolução, acho que é 2168, se eu não me falha a memória, mas depois eu posso colocar aqui para vocês. Eles não conhecem essas resoluções, e aí se a gente der, eles vão dizer que é aquilo. Tá? Então, é interessante fazer o mapeamento das atividades, ou seja, faça um questionário para o seu cliente. Quem são os profissionais que vão estar atuando ali? Por quê? Porque a gente tem os profissionais da área da saúde e tem os profissionais da área do interesse da saúde, né? Então, por exemplo, a gente tem o esteta, a gente tem o biomédico, a gente tem hoje o farmacêutico, todo mundo atuando dentro de um estabelecimento de saúde. Cada um tem um limite de atuação. E o que ele vai fazer dentro daquele estabelecimento tem que impactar no processo, no projeto de vocês.
Então, vocês têm que entender, dentro de um determinado espaço, quem é que vai atuar, entendeu? Ver isso, porque vai ter lugar que você vai ter um profissional da área de interesse da saúde fazendo procedimentos ali, procedimentos invasivos não cirúrgicos. Então, você já não vai tratar aquela sala como um simples consultório, ou uma sala de anamnese, uma sala de exames. Então, por isso que é importante você ter, pede para eles, eu digo assim, manda por e-mail para você receber a resposta. Depois você consolida aquilo no documento, manda para o cliente, pede para ele confirmar se está tudo aquilo e assinar como RT. Vocês vão sair aqui com esse mantra na cabeça de vocês. Manda assinar como RT, pede o certificado de responsabilidade técnica e tudo é ele que tem que assinar, tá? Por quê? Porque depois, o que eu já presenciei várias vezes? O cliente omite um monte de informação. Aí você teve o projeto aprovado. Ah, que ótimo. Partiu para execução, fez tudo. Pegou e entregou para o seu cliente. O que pode acontecer? Ele está lá atuando lindamente, feliz da vida, vem a inspeção presencial para o licenciamento sanitário. E aí, na inspeção, começa a fiscal abrir portas e vai encontrar, por exemplo, que nem já encontrou ali a máquina centrífuga do PRP. Aí você fala assim, mas isso não estava, você não me informou. Então, é de quem a responsabilidade? Está sendo feito que tipo de procedimento ali? Aí ele vem reclamar que a fiscal mandou fazer isso, fazer aquilo que você não avisou. Nessa hora você tem o seu documento e diz assim, olha, isso aqui não me foi avisado, isso não era uma atividade que estava descrita aqui, eu não preparei nada para isso, não coloquei isso, não fez parte do memorial, porque muitas vezes a gente usa na defesa lá do licenciamento sanitário a aprovação, dizer o seguinte, olha, tá tudo aprovado aqui, aí a gente vai olhar lá e não tá, ou não tem, ou o contador não pegou aquilo e não fez. Então, eu digo que é tudo uma realidade só. O mundo é um só. São perspectivas de análise diferentes. O fiscal vai analisar de um jeito, o arquiteto vai analisar do outro, a enfermeira vai analisar do outro, o advogado, mas está todo mundo olhando para a mesma realidade. E a documentação de vocês, o projeto, o licenciamento, o memorial, o manual de boas práticas, o plano de gerenciamento de resíduos, são perspectivas diferentes de uma mesma realidade. Todos esses documentos eles têm que estar falando a mesma coisa. Só que um está falando sobre uma coisa, o outro está falando sobre outra, mas a realidade é a mesma. É isso que o fiscal, quando chega no local, ele vai olhar. E aí, se você tem um projeto aprovado que não corresponde àquelas atividades que estão sendo exercidas ali, esse cliente vai voltar para você insatisfeito, cobrando. Eu não sei se vocês já passaram por isso, já vi vários clientes chegarem com esse tipo de reclamação, aí de ter que fazer novas reformas, aí tem lá a parte também do descarte do resíduo, que não faz direito, e diz que vai esterilizar fora, e depois ele resolve fazer lá botar uma lata de lixo com um saco branco, bota ali e acha que aquilo está cumprindo o gerenciamento de resíduos, apesar eu tenho certeza que todo mundo faz um plano de gerenciamento de resíduos. O que eu faço também no plano de gerenciamento de resíduos? Eu dou um termo também de que o responsável técnico leu o manual de boas práticas e o plano de gerenciamento de resíduos e digo lá, teve dúvidas ou não? E marca uma reunião também remota para ver se ele tem alguma dúvida. Por quê? Porque senão eles acham que aquilo é um documento para apresentar para quem for lá e pronto, e acabou. Né? É o que eu digo, nos estabelecimentos maiores, isso é mais controlado, mas nos estabelecimentos menores, todo mundo só quer pegar, cumprir tabela e começar a fazer os seus procedimentos e atuar ali, e muitas vezes não colocam. Essa semana mesmo estava com um projeto de consultório, e aí ela tinha a pessoa, uma arquiteta da família, que ia ficar responsável pelo projeto de design de interiores. E aí começamos a falar ali do DML. E ela queria um lugar no DML para ela pendurar vassoura. Eu falei, não pode pendurar vassoura, não tem vassoura, não pode fazer a limpeza toda, limpeza úmida em estabelecimentos de saúde. Quer dizer, você vê como eles vão fazendo as coisas, achando que podem tratar aquilo como uma sala comercial, né? A questão também do ar condicionado ali para quando a gente já sai de hospital dia, até os próprios consultórios, a vigilância já está exigindo ali a renovação de ar.
né? Todo mundo reclama, porque isso acaba onerando muito o projeto. Não dá para passar a mão por cima. Aí esse é aquele caso que o cliente tem que estar preparado para o pior, para ter que implementar a renovação de ar. Ali, às vezes, alguns já pedem aquele filtro G4F8 para pequenos estabelecimentos e tudo isso. Mas será? Ali na conversa com a vigilância sanitária, talvez, pelos procedimentos que são ali realizados, você consiga dispensar aquilo e aprovar. E aí, se tiver a fiscalização presencial, pelo menos você fala assim, olha, isso estava lá, aprovou e tudo, você consegue desenrolar com uma certa tranquilidade. Agora, se você não avisa isso para o cliente e ele está achando que é fácil, na hora que cair a exigência lá, que vier ao parecer e exigir, e você justificar e ele não abrir mão daquela exigência, você vai ter um problema, né? Então, e aí ele vai sair com aquilo, mas você não me exigiu e tudo isso. Então, Patrícia, a gente vinha conversando, né, sobre o cliente quando ele teima em fazer errado, né? Então, acho que todo mundo já vivenciou isso, né? Então, a gente estava comentando sobre um caso de hospital dia. A gente tem trabalhado muito com esses projetos e o pessoal tem feito muitos hospitais dias em centros comerciais, alguns até dedicados para a área de saúde e tal. E aí, o que que acontece? A gente vai falar sobre ter médico nessa sala de cirurgia desse hospital dia e ele diz não, porque no hospital dia aqui do lado do médico onde eu trabalho não tem, eu não vou investir em ter médico, não precisa. Então a gente também, como engenharia clínica, a gente também passa por isso, né? De dizer, olha, está faltando esse equipamento, isso aqui teria que estar disponível. Então não é só a questão do espaço físico, mas o cliente ele tende a tentar simplificar, né, o projeto, o escopo dele, né, conforme também a vivência que ele tem. E o que às vezes ele desconhece muito, né, Patrícia, que a gente tem visto ele compara muitas vezes um hospital que já tem 20, 30 anos que ele atua com esse novo que vai ser aprovado agora, né? Sob uma outra ótica, sob uma nova exigência, né? Então é bem difícil a gente esclarecer isso no dia a dia. Quem quiser contribuir também com alguma coisa com a Patrícia, tá? Tá aberto. Eduardo, você quer contribuir aí? Quer dar algum exemplo, algum caso aí que você vivenciou com essas dificuldades? Quer trazer para a gente? Essa questão de ventilação mecânica, principalmente no Rio aí, por exemplo, tem alguns projetos que eu já provei no Rio que a gente já implantou algumas clínicas aí. E no Rio tem dois cenários. Tem o cenário que você faz tudo certinho e tem o cenário que o pessoal vai fazendo como dá e ninguém vai e fiscaliza. Mas o cenário que você faz tudo certinho, eles pedem até insuflamento, filtragem, exaustão, comprovar o projeto, tem que aprovar o projeto lá no centro do Rio, na parte de engenharia mecânica. Tudo imagina para uma clínica de 230 metros quadrados. O valor de 200 mil só em ar-condicionado e insuflamento. Isso é muito oneroso, entende? Às vezes para uma clínica até popular. Então, é esse tipo de caso que às vezes acontece, sabe? E, É e, verdade. e às vezes nem procedimento de cirúrgico, é só às vezes uma consulta, no máximo um procedimento minimamente invasivo, entende? O que ajuda muito, Eduardo, nessa hora, se você tiver alguém da área de enfermagem, do núcleo de segurança do paciente, essas pessoas são ótimas para redigir a resposta ali para tentar derrubar essas exigências nesses casos aí onde você está falando, né? Uhum. E foi bom você falar em minimamente invasivos. Eu acho o seguinte, toda vez que a gente demonstra para o nosso cliente que a gente sabe o que está falando, a gente coloca eles vão, vamos dizer assim, entendendo que eles não são, vamos dizer assim, a autoridade exclusiva ali. Eles conhecem da técnica médica, mas a gente conhece também do assunto. Por que eu estou falando isso? Porque até para fins de configuração não existe procedimento minimamente invasivo, né? Isso é uma linguagem comercial dos médicos, né? Então, eu até quando estou me falando com o médico, eu falo assim, eu sei que o senhor faz procedimentos minimamente invasivos, mas isso é uma linguagem que o senhor usa com os pacientes para vigilância sanitária, para o Conselho de Medicina, para os órgãos de fiscalização. A gente sabe que isso não funciona. Pronto. Aí ele já está sabendo que você sabe, entendeu? Então, essa importante, que nem outro dia um colega estava falando assim, porque é implante capilar. Não, não é implante, é transplante, né?
Se você está tirando alguma coisa que é do seu próprio corpo, é transplante. Se você está fazendo alguma coisa que é artificial, que vem de fora, é um implante, né? Então, às vezes, isso parece uma filigrana, mas os médicos, eles estão antenados no que a gente está falando. E a gente tem que também ter muito cuidado com a nossa linguagem, porque senão eles realmente criam um demérito. Eu já vi médico deixar de selecionar uma equipe por causa de palavras que a pessoa usa, porque às vezes é uma pessoa que tem uma experiência fabulosa, que sabe tudo de aprovação, mas às vezes não teve uma boa formação de base. E aí eu falei assim, você não escolheu por que essa equipe? O que você achou das outras equipes? Porque falei errado. Eu falei, gente, é, é triste demais, sabe? Claro que não são todos assim, mas a gente dá. Então, eles estão muito antenados na nossa comunicação, na nossa linguagem, e quando a gente vai colocando um pouco os pingos nos is, a gente vai conseguindo ocupar o nosso lugar, tá? Eu já tive muito cliente que eu captei justamente porque teve uma hora que nem eu falei aqui, não sei se você estava, que eu virei, o ginecologista estava teimando comigo que não precisava ter banheiro na sala, no consultório, que ela já tinha. Aí eu falei para ela assim, olha só, em primeiros 5 minutos de reunião, eu falei, olha, se a gente não conseguir entender que isso é um requisito, que não há como dispensar isso, eu não tenho nem como continuar a reunião, que eu não vou tomar o seu tempo e o meu, a gente pode terminar por aqui. Ela regalou um olho, porque, pô, eu não vou ficar ali 15 minutos conversando, porque ela tem que convencer porque tem que ter um banheiro. Gente do céu, né? Acho que a lei nem precisava dizer isso para a pessoa entender que é necessário ali um banheiro numa sala de ginecologia ou de proctologia, né? Como é exigido. Então, a gente lida realmente, essa parte é muito cansativa. Mas alguém quer falar? Então, procurem essa informação. Mapeamento das atividades, os profissionais da saúde e da área de interesse da saúde, quer dizer, médico, quais são os outros profissionais, estética, enfermeiro, qual vai ser a atribuição deles, e quais vão ser os procedimentos que cada um vai realizar, tá? Isso vai ser muito importante, vai ajudar vocês também. É uma informação que eu já faço constar também no memorial de atividades. Eu acho que para quem está fiscalizando, para quem está avaliando, ver que está bem mapeado, que está bem estruturado, também dá credibilidade ao trabalho, tá? E aí, linkando já com outro item que eu tinha colocado, que é a responsabilidade pela classificação do ambiente, né? Então, a responsabilidade é de vocês mesmo, né? O médico, ele tem ali a obrigação de cumprir as normas, mas quem conhece as normas sanitárias ali dos estabelecimentos assistenciais de saúde são vocês, né? Então, cabe a vocês tomar para si esse papel de falar assim, eu sou o responsável, né? Então, não dá para ficar deixando espaço para brigar com eles. Às vezes o profissional que está começando não quer perder o projeto e tudo, se dedica ali a conversar, a convencer ele de qual é o estabelecimento correto. Não dá para achar que faz só propor FOL ali no paciente e que aquilo ali pode ser feito em consultório, tá? E aí eles vêm com o argumento da odontologia. Você fala assim, o conselho de odontologia é outro. Na medicina, quem regulamenta é a lei da medicina, é a lei do ato médico, tá? A lei da odontologia é outra. Que eles querem também dizer que eles podem fazer porque o dentista pode fazer e tudo. Então, não é. São legislações diferentes, de mesma estatura. Então, não adianta querer comparar uma coisa com a outra, não vai valer, ninguém vai aceitar esse argumento de jeito nenhum. O Propofol deve ser evitado, ele não é uma. Eles querem fazer uma distinção, né, entre dizendo que aquilo ali é só para a pessoa ficar calminha. O problema do Propofol é que ele não tem um antagonista. O que quer dizer isso? Se der uma intercorrência ali, não tem um anestesista ou um médico, pode não ter condições ou não ter meios de socorrer aquele paciente. Então, por isso que eu falo assim, pergunta para ele, bota lá no papel, qual é o nível de sedação que é realizado no seu estabelecimento? Favor descrever. Pronto, aí você coloca lá, tá? É uma forma de você estar se empoderando aí, estar assumindo, e você depois vai dizer para ele, olha, é por isso. Aí ele vai dizer assim, não, mas
que nem eu já escutei eles falando assim, ah, mas eu boto no carro, levo e trago. Você acha que o fiscal ali, ele vai passar lá no ambiente, ele não vai ver os rastros disso, né, de uma sedação, tá tudo lá. Então eles acham que eles vão pegar, nem uma vez brigando lavanderia, eu não queria ele falando que lavava os jalecos, todo o uniforme lá na pia lá dos fundos lá da clínica. Aí eu falei que aquilo não ia ser aprovado, que ia até ali, que ia ter que tirar, porque eu vi no estabelecimento, e ele falou assim, não, então eu vou fazer o seguinte, eu levo para casa. Aí eu arregalei um olho para ele assim, você vai levar esse material contaminado para sua casa? Tipo assim, eu sabia o que eu estava fazendo, eu estava só colocando ele em xeque mesmo, tipo, pô, você vai ter coragem de fazer isso com a sua família? Né? Por quê? Mas a verdade é exatamente essa. Então, ele contamina o carro, ele contamina o consultório, e eu sempre digo para eles: ninguém vai ficar mais exposto aqui do que você, profissional, que passa mais tempo na tua clínica ou no teu consultório do que na tua própria casa. Então, esse cuidado, eu digo para ele, tira o foco da vigilância sanitária e pensa na tua segurança pessoal. Se você não quer pensar na vigilância, pensa na tua segurança da tua família. Que ambiente é esse contaminado que você vai ficar? Então, às vezes, a gente tem que sair com esses argumentos, sabe, para a gente conseguir fazer um trabalho direito. Então, eu não sei se isso faz sentido para vocês, se vocês já tinham pensado nesse tipo de argumentação, mas é que eu sei que é suado a gente convencer eles quando a classificação do estabelecimento não é a que eles pretendiam fazer, seja ali por questões financeiras, porque, como o Eduardo falou, dependendo da exigência ali do projeto de climatização, um projeto que estava orçado para X vai virar 2 ou 3X, porque a climatização é muito cara. Agora a gente já está vendo ali nos centros cirúrgicos ambulatoriais, já tenho visto algumas aprovações já, não rebaixando o teto todo ali, por causa justamente daquilo que a Ana falou, de fazer centro cirúrgico em edifício comercial. Então, o grande problema é passar os dutos ali sem o pé direito, isso daí é uma dor de cabeça. Então, eu já tenho visto até alguns projetos que conseguem ser aprovados, onde eles fazem um rebaixamento pelos cantos, né? E aí fica alto ali para poder ver o foco cirúrgico, tudo, e preservar ali os tais 2,70, né? Que a norma exige, né? Até, por enquanto, né? Que daqui a pouco vai mudar, a gente já não sabe, já vai mudar a área mínima, já não vai mais ser 20, enfim, a gente não sabe como é que vai ficar o pé direito, tem esses debates todos ali. Mas isso está estritamente na norma, não, mas a gente vai adequando. E ali naquela proximidade, junto com a fiscalização, muitas vezes se consegue esses pequenos ajustes, dependendo do tipo de procedimento que for feito, da rotina dali. Então, por isso que é muito importante falar. Com isso, eu acabei falando também, né, justamente sobre a responsabilidade do responsável técnico e do arquiteto, né? A responsabilidade do responsável técnico é justamente essa, né? De passar as informações corretas para que você faça um bom mapeamento ali das atividades, para que você possa estruturar o seu projeto de acordo com o que ele vai fazer. É sempre interessante perguntar também projetos futuros, falando sobre essas aventuras aí que a gente tem no nosso dia a dia. Eu digo para os médicos, eles não querem fazer os projetos complementares porque são muito caros, né? E tudo isso. Aí eu falo assim, poxa, mas você vai botar um equipamento, né? Esses equipamentos estéticos dele são na base de 200 a 300 mil reais, esses equipamentos aí que as clínicas de estética estão usando. Aí eu falo assim, poxa, mas você vai realmente ligar isso na tomada sem você saber a carga que o teu ambiente suporta? Porque se queimar, depois a assistência técnica não vai aceitar a cobertura da garantia, né? Aí a pessoa... Quer dizer, às vezes o que é óbvio para a gente, é muito óbvio isso para vocês, mas para eles não é. Então, não é sobre procedimento, não é sobre requisitos dos estabelecimentos, dos procedimentos. E por que agora, aqui já para fechar, que já vai dar 8 horas, por que eu falei assim, a licença, ali o projeto, né, prévio ali? Porque essa visita que a gente faz, né, no estabelecimento antes de definir, e é uma coisa que eu bato muito com os meus clientes e tenho captado muito essa análise prévia,
que eu falo assim, como mitigação de riscos, é o seguinte: eles querem escolher o lugar porque gostaram, fecham um contrato ou de locação ou de compra e depois procuram um arquiteto. E vocês têm que bater aí, acho que a gente tem que falar meio que numa voz só, em todas as nossas redes, em todo lugar que a gente for falar, a importância de você olhar o antes, né? Antes de você fazer todo o investimento, primeiro, fazer essa análise prévia, ver se lá tem acessibilidade, a questão dos corredores, a questão lá tem, se for centro cirúrgico, tem até a questão do rodapé, porque às vezes tem que quebrar tudo para uma largura, e aí eles esquecem, eles acham, engraçado, vocês devem ver isso lá, né? Eles acham que só tem que passar a maca, eles esquecem que tem profissional. Ele, não, aqui passa a maca é de tal largura. Mas eles esquecem que vai uma equipe do lado da maca, né? E aí você tem que falar o óbvio, o que é óbvio para a gente. Não, mas olha só, a maca ela vai com várias pessoas em volta. Então, ela tem também ali o giro dela. Então, muitas vezes a gente tem que fazer uma simulação do giro da maca, tem que fazer a simulação do giro da cadeira, porque eles falam assim, mas a cadeira ocupa tudo isso, esse banheiro com acessibilidade tem que ter esse tamanho todo. Não dá pra... Aí eles acham... Aí eu tenho um vídeo de um cadeirante entrando num banheiro. Um malabarismo, que é o sofrimento. Aí, quando o cliente é muito teimoso, eu mando um vídeo do YouTube, que é de um cadeirante fazendo as dificuldades que ele vive, né, para fazer o giro, para entrar num banheiro. Aí a gente mostra aquilo e fala assim, tudo bem, você não tem paciente cadeirante, eu sei, mas, sabe, pode ser uma pessoa idosa, pode ser o acompanhante do seu paciente, ninguém está livre de sofrer um acidente e vir a se tornar ali, ainda temporariamente ou definitivamente, uma pessoa que necessite, né, ali portador de necessidades especiais, e precise de uma acessibilidade. Você pode ser um médico de confiança dela, você vai perder esse paciente, né? Além, obviamente, da exigência da vigilância sanitária. Então, essa questão da análise prévia, com todo esse mapeamento, e aí é importante fazer todo o mapeamento para que vocês cheguem lá na hora da execução do projeto e você já tenha mapeado para ele tudo que é problemático naquele estabelecimento. Tem profissionais até que já conseguem fazer uma dobradinha com imobiliárias e tudo, para já procurar um estabelecimento. Então, eu acho muito importante vocês trazerem esse tipo de consultoria para eles ali no estudo de viabilidade. Oi, Silene, diga. Não, eu até ia falar que um problema que eu tive é que enquanto estava mapeando todas as atividades que o cliente ia proporcionar na clínica dele, ele ficava me apressando. Mas a imobiliária está querendo fechar logo, tem que fechar logo. Então sabe, é um problema também que surge às vezes da imobiliária, assim, eles estão definindo o que vai ser de atividade e tudo, e a imobiliária pressionando, senão eles vão passar para outro cliente, a sala. É verdade. E você vê, sabe o que a imobiliária trabalha? Ela trabalha com sonhos. Ela vende um sonho. Ela leva o profissional lá e faz ele realizar o sonho dele ali naquele ambiente. Você, a gente, é o papel ali que vai chamar ele para a razão. Ele vai falar assim, nossa, realmente aqui dá para fazer, mas a gente vai ter que fazer esses e esses ajustes. E outra coisa, o que é importante também, que é a parte que eles gostam desse estudo de viabilidade técnica, principalmente quando é para comprar. Eu digo para ele o seguinte, olha, faz o estudo de viabilidade técnica e isso vai te ajudar a negociar o valor da compra ou da locação do imóvel que você pede em carência para começar a pagar. Então, vamos dizer que você vai entrar no estabelecimento e você vai dizer para o vendedor o seguinte, olha, eu vou demorar aqui, porque eu tenho que fazer obra, fazer um monte de ajuste, você vai falar assim, olha, mas esses ajustes serão benfeitorias, né, que vão ficar, são definitivas, a maior parte delas você não vai conseguir fazer, e isso vai valorizar o seu imóvel. Como eu vou ter um alto custo, e aí você já prevendo para eles, os que fazem, então, um estudo financeiro, de viabilidade financeira, é melhor ainda, né? Infelizmente, poucos querem pagar isso, mas os que pagam é melhor ainda, porque ele tem uma visão global e ele pode chegar lá, se o vendedor falou assim, olha, eu te dou 3 meses de carência, na hora que você fala assim, olha, eu vou ter que fazer acessibilidade, eu vou ter que quebrar corredor, eu vou ter que aumentar a largura, eu vou ter que trocar todo o revestimento, porque esse piso aqui tem uma absorção que não é permitida, tudo isso, e vai entrar todo esse material novo de benfeitoria no teu imóvel, poxa, 3 meses é muito pouco, me dá 6 meses para eu começar a pagar ou a prestação, o aluguel.
entendeu? Então, isso acaba... Aí eles começam a ver valor no teu trabalho, porque isso se reflete em economia. Você começa a falar a linguagem dele, né? A linguagem financeira. Deixa eu ver aqui o que a Vera estava falando. Com relação a prazos de aprovação em Belo Horizonte, a Visa coloca um prazo de 1 ano para a primeira análise. Depois de 1 ano e meio, devolvo a análise falando apenas de questões burocráticas de documentação, sem a análise da funcionalidade e normas, prorrogando ainda mais o prazo. Impossível de esperar. A maior parte das obras são feitas apenas com protocolo. Já tive mais de 20 protocolos que nunca foram analisados e abandonados sem retorno. Olha só que realidade, né? Sempre apresentei separadamente memoriais. O memorial do projeto de arquitetura assinado pelo arquiteto e o de atividades assinado pelo RT, isso mesmo, pelo estabelecimento. Hoje a Visa de BH exige um único memorial, assinado por ambos. Considero inadequado, uma vez que são de responsabilidade distinta. Ainda digo mais, esse memorial de Belo Horizonte, ele simplifica demais, porque ele é um formulário, né? Que você coloca as informaçõezinhas ali, e eu acho aquilo, não tem espaço para você explicar, mas enfim, é o que eles pedem. O interessante Vera, eu confesso que eu não passei ainda por isso, tá? De projeto ser abandonado e tudo isso, né? Mas o que é importante nessa hora é você fazer o acompanhamento e guardar nos teus registros o prazo, tudo isso, ir lá cobrar e tudo. O que acontece? A fiscalização não tem equipe suficiente, né? Então, eles acabam dando prioridade aos estabelecimentos que têm maior risco, né? De alto risco. E às vezes acabam deixando o consultório ali por último e você não vai. Eu tô com um projeto recente aí de BH que eles não analisaram e extinguiram porque não tinha ali a alteração contratual para o novo endereço. Eu falei assim, mas ela não sabe ainda. Primeiro, ela está executando as atividades, vai querer a aprovação e depois faz a alteração contratual. Aí sabe como que a gente teve que superar esse obstáculo para não atrasar? Ao invés de fazer a alteração contratual, tudo, né? Eu juntei a análise, a consulta prévia. Pronto, aí resolveu. Quer dizer, existem também umas exigências que a gente tem que lidar com isso que não fazem sentido, né? Mas realmente é complicado. Aí, nesse caso, se você partiu para a execução, tá? Porque não foi aprovado ou porque não teve a análise, aí eu digo assim, pelo menos você está resguardado. Você submeteu, você esperou o prazo e aí não teve a resposta. É importante você ter e-mail reclamando, solicitando resposta lá para a vigilância. Pega aqueles e-mails, todo o site tem, manda, pede resposta, liga, anota, estive lá no dia tal e tudo. Por quê? Porque se tiver um problema lá no licenciamento sanitário, lá na frente, e der alguma coisa de errado, a primeira coisa que vão falar é por que que você fez aquilo, se não tinha isso, se não tinha aquilo, porque você errou, entendeu? Então, na hora que você diz o seguinte, olha, perdeu, eles não analisaram, já decorreu o prazo, eu fiz vários registros e tudo, você, de uma certa forma, está, vamos dizer assim, amenizando, né, o problema, a sua responsabilização, entendeu? Então, sobre o estudo de viabilidade, o que eu queria trazer como mitigação de risco é justamente a gente ligar isso, né, primeiro, a esse trajeto todo, né, de realmente fazer uma conscientização. Eu acho que isso é muito pouco trabalhado pelos arquitetos nas suas páginas, eu acompanho vários aqui. Então, a importância do estudo de viabilidade, falar para eles, para procurar isso antes mesmo da aquisição. Aí aproveita e diz isso, fala assim, olha, esse estudo de viabilidade vai inclusive te ajudar a negociar melhores valores ou melhores condições de pagamento, o prazo de pagamento para isso, e mostrar para ele o seguinte, olha, sem o estudo de viabilidade, aquilo é uma caixinha de surpresa, você vai chegar lá no imóvel e você vai ter que lidar com o que tem. Muitas vezes o imóvel, que nem eu tenho uma clínica de transplante capilar, que eu tive que dizer para ele assim, olha, não vai ter como, não vai. Não tinha. Não tinha nenhuma sala, nenhum cômodo que tivesse ali 20 metros quadrados. O que tinha era em cima, que tinha uma escada que era super estreita. Quer dizer, eu falei assim, não tem como, não dá para fazer mágica. Ou você vai ter que quebrar tudo, quebrar muita coisa, e aí acaba ficando mais oneroso, ou é melhor você ir lá e negociar uma rescisão do teu contrato.
E outra Então, coisa, uma coisa que eu sempre solicito também, para antes de verificar o ponto, é a viabilidade de KNAIs perante junta. Se, por exemplo, a gente já teve algumas clínicas aí que foram aprovadas o funcionamento de uma atividade médica ambulatorial, mas no momento de você aprovar, por exemplo, um posto de coleta junto de uma clínica, que é a atividade de laboratório clínico, não foi permitido, entende? Aí fica sem aquela atividade, começa a ficar meio capenga, digamos assim, então é importante essa verificação também. isso é verdade. Isso é até uma recomendação, eu digo que é importante aí, porque muitos contadores que dizem que trabalham com isso, na verdade, não sabem. Então, se você mapeou, já viu ali, justamente o posto de coleta é um ótimo exemplo. É posto de coleta e vacinação, porque agora eles estão fazendo os congressos médicos estão trazendo muito essa questão da vacinação, né? A vacinação tem um KNAI próprio, eles querem fazer isso, mas nunca está no contrato social deles. Então, é legal também botar isso como recomendação também. Mesma coisa. Vai ter naquela ideia, né, das atividades dos profissionais. Entrou ali nutrição, entrou fisioterapia, tudo isso tem cada profissional desse tem o seu KNAI próprio. Então, se dentro da clínica vai ter ali uma fisioterapeuta fazendo atendimento, tem que ter o KNAI da fisioterapia. Vai ter uma nutricionista, tem que ter o KNAI da nutricionista. Então, tudo isso você pode botar ou como uma recomendação para você não assumir a obrigação de analisar o contrato social, nem as responsabilidades dessa análise, você bota a recomendação, verificar se o contrato social, né, contém os KNAIs referentes, aí você coloca, né, as atividades lá, né, a fisioterapia, nutrição, enfermagem, tudo isso, né? A enfermagem, se ela for ali para dar suporte ao médico, não precisa, mas se ela já começa ali a dar consulta, aí tem que ter. Mesma coisa da farmácia, né? Se ela está ali só assessorando, tudo bem. Agora, se ela vai ali realizar é, atendimentos, que nem agora já é possível, aí vai ter que ter o KNAI da farmácia também, né? E um KNAI que eles sempre esquecem se ele for, uma pergunta que eu sempre faço que também é importante, mas essa sala que você vai ter aqui, todas vão ser para profissionais próprios ou você vai alugar? Vou alugar, então tem que botar o KNAI de locação de sala também. Então, são algumas perguntas que, na verdade, nesse caso aí já foge um pouco, vamos dizer assim, da obrigação de vocês, mas é um problema que lá na frente vai chegar. E aí você antecipa, quando você poupa problema para o cliente, ele vai falar assim, poxa, aquele profissional lá tinha uma visão 360 graus, né? Ou agora que nem se fala, né? 4.0, né? Vê tudo, te dá essa visão geral, né? Então, aí você começa a ganhar a confiança do teu cliente e fidelizar ele, né? Era isso que eu Nossa, queria compartilhar com vocês. Patrícia, estou bem contente da gente trazer um tema, né? A gente conversa muito nos temas aqui da BDH, falando de projetos de hospitais. Às vezes a gente é um tema que é bem recorrente aqui, mas eu acho que a gente acertou em falar, né, desse problema que são as pequenas clínicas, são esses consultórios, né, que estão em vários lugares e que a gente acha assim que talvez estivessem mais isentos, né? E é bem pelo contrário, né? Eles têm um grau de complexidade aí tão grande quanto, né, você verticalizar um hospital grande e fazer um projeto desse hospital grande. Então, precisa da mesma atenção, o mesmo profissionalismo, né, a mesma dedicação. O pessoal está aberto para perguntas, fiquem à vontade, quem quiser conversar com a Patrícia, fazer algum comentário. Se estiverem todos satisfeitos, só vou pedir para quem puder e quiser abrir a câmera para a gente tirar uma fotinho do nosso encontro também. Eu queria antes fazer mais uma pergunta para vocês. Quando vocês pensam assim, né? Estou aqui, advogada, atuo nessa área, né? Vocês, que curiosidades vocês têm? Que problemas que vocês entendem como vulnerabilidades jurídicas? O que eu posso trazer aqui de contribuição para vocês? Estou aqui para isso, quero entregar, né? Vocês percebem essas coisas? Aquela dica também das testemunhas foi boa, né? Eu sei que ela é uma dica importante.
A questão dos termos é a mesma lógica do termo de consentimento, não tem formato jurídico exigível, é bem simples mesmo. A ideia é, você está entendendo que isso aqui é uma exigência? Você assume a declaração que você está fazendo, né? Coloca ali sempre o nome da pessoa, o endereço da clínica, né? O que ela vai fazer e pede para ela assinar ali, né? Mas Patrícia, não ceder, né? A gente cede muito, né? Já participei de alguns projetos em que eu percebi a arquiteta chegou em determinado momento, ela começou a desenhar aquilo que os médicos queriam fazer. Praticamente ela deixou de lado como profissional e ela começou a ajeitar igual uma colcha de retalho, sem parar, à medida que eles iam fazendo sugestões e mudanças e tal. No final das contas, ela já não sabia que norma que ela estava atendendo, porque eles cortavam uma sala assim, riscavam assim, faziam assim, e ela começou a ser uma desenhista desse sonho deles, né? E não mais um profissional que dá o limite, que mostra a norma, que justifica, né, que está com uma visão global. Eu acho que é muito fácil a gente se perder, acho que todos, nessa confusão deles demandarem mudança, demandar alteração, pedir para fazer de outro jeito. E às vezes a gente esquece de colocar, como tu está bem colocando, né, as questões normativas. Olha, eu só consigo chegar até aqui. Não é uma questão de ficar desse jeito ou daquele. Não, eu preciso cumprir determinados requisitos, né? Então, às vezes, no meio do processo, a gente se perde por essa pressão, né? E se isso acontecer, não estou dizendo que a gente também tem um mundo real, a gente paga a conta, a gente precisa trabalhar, e a gente não quer perder o cliente por conta disso, mas lembrem que você é o profissional responsável e ele também. Então, você vai dizer assim, olha, doutor, isso está contra as normas, eu vou botar isso num documento. O senhor é o responsável técnico aqui pelo estabelecimento, então esse seu posicionamento ele tem consequências perante o seu conselho, não vai ser perante a vigilância sanitária, tá? Mas se o senhor quiser prosseguir, eu vou pedir para o senhor assinar esse documento aqui, dizendo que o senhor tem ciência de que isso está fora, né, das normas ali. Aí, talvez às vezes eles dão uma recuada e falam assim, ah, tá, entendeu? Eles não gostam muito, mas aceitam. Porque é a mesma coisa. E aí eu gosto muito de usar o exemplo deles, né? Eu falo assim, a paciente vai chegar no seu consultório. O senhor faz o que ela quer ou o que pode ser feito, né? Tem um limite, né, para você alcançar a expectativa do paciente, mas não é tudo que o paciente quer que você pode entregar. Algumas coisas você tem que dizer, eu posso ir até aqui, né? Então, por exemplo, a estética, né? Os médicos com muita tranquilidade falam assim, olha, eu não vou botar tanto de botox aí em você, se você quiser, você procura outro, né? Aqui eu já estou colocando em risco a sua saúde. Então, a gente está muito atenta à linguagem que eles usam, né, procurar dar uma fuscada lá nas redes sociais deles, ver o que eles estão colocando e usar o próprio exemplo da rotina de trabalho deles para dizer, né? Então, é isso aí, doutor, o seu trabalho é como o meu trabalho é como o seu. A gente pode até um determinado momento em que eu não coloque em risco o seu estabelecimento, porque depois, se eu tiver um problema aqui, tiver um acidente aqui, tiver uma intercorrência, quem vai ser penalizado pelo descumprimento das normas é o senhor. E o meu trabalho é não deixar isso acontecer. Então, firma nisso e me fala assim: olha, eu estou aqui para ti. Eu sou aqui, vamos dizer assim, o teu anjo da guarda. Para você não é. Esse é o meu papel. Você está me contratando para isso. Senão você contratava o pedreiro. E um design de interiores você não precisava de mim. Só está me pagando justamente porque eu sou especialista nisso. Então, na hora que o senhor me contratou, eu estou entregando para o senhor que o senhor me contratou. Né? Então, às vezes, a gente tem que ser um pouco dura, é cansativo, às vezes o cliente some, a gente acha que não voltou, e aí eu falo assim, olha, não acredite em facilidade. Falei assim, foi fácil, eu sempre falo assim, foi fácil para você chegar até aqui, né? E não é fácil para quem Patrícia, está montando uma clínica, não é, né? a Isso. Vera botou uma última pergunta, eu acho essa importante, ó. E Até, quando na verdade, vou fazer uma pergunta igual a da Vera, na verdade, para complementar isso. quando o profissional que faz a inspeção discorda do projeto que foi aprovado e ele exige mudanças, eles têm como se defender disso, né? Porque às vezes o critério de quem está inspecionando é diferente de quem aprovou. A gente É, tem que acatar isso juridicamente. Não, dá para fazer um recurso administrativo disso, né?
fazendo ali, né, partindo do pressuposto que o projeto foi, vamos dizer assim, ainda, sei lá, uma ideia, por exemplo, que nem essa do lado do DML no armário, né, que está fora da norma. Aí vamos dizer, aprovou lá o DML lá no projeto no armário e ali na inspeção ela está dizendo que não, né? Aí você fala assim, poxa, eu vou recorrer se eu sei que na norma diz que o DML tem, sei lá, acho que 2 ou 3 metros quadrados, como é que eu vou recorrer de uma coisa que eu já foi meio assim, ajeitada, né? Então, a primeira coisa é realmente fazer um recurso administrativo, colocar que está lá e justificar ali em termos, aí, aquilo que eu falei, justificar em termos de fluxos, que argumentos você tem ali para justificar aquele não cumprimento da norma ali no estrito sensu, né? Que isso aqui vai acontecer quando você deu aquela ajeitadinha, né? Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Porque se está de acordo com a norma, você vai. E tem dúvida, sempre consultar lá os pareceres do conselho, né? Ali do conselho de quem você está fazendo a atividade, né? Então, se for da odontologia, vê o da odontologia, se for da medicina, vê lá, faz a pergunta, procura o parecer, tem muito parecer de várias coisas para poder justificar, mas dá sim para fazer esse recurso administrativo, não precisa aceitar de primeira, não. Primeiro, você pode fazer uma justificativa, né, responder lá pedindo a uma nova análise a partir daqueles esclarecimentos, e aí, não tendo sido feito, pode fazer um recurso administrativo. Só uma pergunta nesse ponto. Uma vez o projeto aprovado, na hora da vistoria, eles podem, tipo, não liberar o alvará porque não concordam? Porque eu sempre oriento os meus clientes que uma vez o projeto aprovado, ele vai ser executado porque ele já tem uma chancela da vigilância sanitária. Então, eles já têm como pressuposto, porque às vezes nem sempre é o mesmo profissional que faz a vistoria. Então, se ele aprovou, se foi aprovado por aquele órgão disse que ele está apto a funcionar. Então, eu sempre falo, tenha sempre, no momento da inspeção, o projeto carimbado. Ele é a sua garantia de que o cara não pode exigir nada diferente. Né? Já houve casos da mesma pessoa que aprovou e pediu coisas absurdas. Aí eu falei assim, e aí o cliente me ligou apavorado, e eu falei, mas deixa eu te fazer uma pergunta, ela deixou um relatório com as pendências? Não, ela me deu o alvará. Eu falei, então, meu amigo, você não faz nada. Ela fez porque ela acha que era melhor, a porta está de um lado, está do outro. Então você não faz nada e, enfim, e Ela tem nunca que mais deixar voltou. tem que deixar o termo ali com as não conformidades, né? Tem um termo, É, verificação, todo discriminado. O que costuma acontecer lá na inspeção presencial é com relação a procedimentos e fluxos, porque vocês estão fazendo ali a parte estrutural, né? Então, é essa parte que foi aprovada lá. A parte, né, vamos dizer assim, o que ele vai colocar, sei lá, por exemplo, de mobiliário, de revestimento, de armários, fluxos ali, como se ele vai cumprir o que você determina, sim. é uma outra coisa. Então, Eu sempre essa apresento uma distinção planta tem de que fluxo macro, uma planta de fluxo para eles, para vigilância. Então, eles já aprovam, inclusive, o fluxo. O fluxo mínimo, não. E aí, também, eu sempre falo, tem que estar de acordo. Se tiver diferente, eles podem brecar, é óbvio. Nessa hora é muito importante, eu acho que ajuda muito, por isso que eu falei lá do Manual de Boas Práticas e do PGRSS, eles não só terem, mas como, se eles não querem estudar aquilo, tudo bem, mas pede lá para a secretária estudar, para a enfermeira estudar aquilo, porque na hora que a pessoa for perguntando, se a pessoa tiver lido aquilo, ela vai matando pau a pau, sabe? Porque tá tudo ali já. Ela, não, a gente já faz isso, olha só, isso está aqui, a gente tira. E muitas vezes essa iniciativa de quem vai receber o fiscal de já chegar o seguinte, olha, deixa eu mostrar para a senhora, aqui a gente faz isso, coleta isso, aqui, não sei, ela já vai apresentando com tudo que está ali. Nossa, isso muda tudo. Isso muda tudo, porque o fiscal está vendo que houve uma atenção ali, que nada está ali por acaso. Agora, você apresentou o projeto, aí a pessoa chega lá, começa a botar um monte de coisa para enfeitar, não cumpre ali o gerenciamento de resíduos, ou começa a fazer coisa que não está no projeto, aí pode dar problema sim, né? Que nem eu dei aqui o exemplo lá do PRP, né? Da centrífuga, aí resolve botar lá um equipamento que não tinha, né? E aí eles vão encontrando ali os rastros, né? Aí diz que faz tudo esterilizado, aí o fiscal abre lá, tá cheio de material cirúrgico lá.
né, sem tratamento, aí não tem a CME, porque disse que era esterilizado, aí vai, né? Sim, Então, eles... é mais nesse sentido, porque tá. do que propriamente o projeto de arquitetura. É mais ali nas atividades e nos fluxos que Eu dá tenho para. uma pergunta referente ao relatório técnico que a gente apresenta, tá? Eu normalmente faço um relatório e no mesmo eu coloco as atividades que a gente tira já com base na RDC, junto com todo o memorial de arquitetura, e tudo é assinado por nós, pelos arquitetos e pelo responsável técnico. E aí você falou que era interessante ele fazer as atividades separadas. Você acha que tem algum problema? Porque Não, quando... não, não. O que eu falei para fazer o questionário é para você depois consolidar aquilo no seu Sim, relatório, entendeu? É só porque no o que eu momento da coleta da informação, é. Tá, porque quando eu assino solidariamente, eu indico o que eu quero mostrar é que o que eu fiz é aquilo e ele reconhece que o que eu projetei foram aquelas atividades. Então, Isso, o resto isso, fica junto, tá? isso. Beleza. É porque até, na verdade, o relatório técnico perante a RDC 51, se não me engano, é uma coisa só, né? Tem alguns locais do Brasil que aceitam dois, que separam o descritivo sanitário com o memorial de atividades. Mas, em via de regra, é um relatório só que contempla tudo, né? É. Patrícia, eu tenho uma pergunta Pois não? para complementar o que estava sendo falado na pergunta anterior. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, a gente tem a portaria que dispensa análise de projetos consultórios, por exemplo, né? E aí, como é que a gente, enquanto profissional, se resguarda no caso de na hora da fiscalização, como esse projeto não precisou passar por aprovação, a gente tem lá um termo de dispensa de análise de projeto, na qual eu me responsabilizo por estar projetando de acordo com a norma. Mas se vier o fiscal lá na hora da inspeção e entender que aquele projeto tem algum fluxo ou faltou algum ambiente, enfim, por mais que a gente entendeu a norma, ele pode pedir análise desse projeto e o cliente posteriormente pode vir a ter algum custo adicional de ter que fazer alguma reforma ou alguma adequação. Então, eu não sei como que a gente poderia se resguardar nesse sentido, nessa condição, porque eu não acho que nenhum outro estado tem uma portaria como a nossa, acho que isso é só de Santa Catarina, até onde eu tenho conhecimento. Os meus colegas aqui catarinenses vão compartilhar da mesma dúvida, né? Então, o que você vai fazer é o seguinte: só é dispensado, tá? O projeto para estabelecimentos com atividade de baixo risco. Então, o que você tem que fazer é fazer aquilo que eu te falei, fazer o levantamento das atividades. Aí você bota lá, tem sedação, procedimento cirúrgico, tem procedimento invasivo. Os procedimentos invasivos são invasivos cirúrgicos. Quais são os procedimentos? Às vezes eu gosto de perguntar quais são os procedimentos e realmente vou buscar isso, sabe? Porque tudo eles querem dizer que é não cirúrgico, né? Para eles nada é cirúrgico. Então, eu costumo perguntar qual é o nome do para ele, peço para ele relacionar, ou por e-mail, ou num termo, ou naqueles Google Forms também que eu gosto de perguntar, usa bastante. Quais são os procedimentos? Porque se você já entra ali para médio e alto risco, aí você não tem dispensa. Então, praticamente é só consulta, praticamente. E aí ele vai ter que te dar um documento dizendo que ele só faz consulta. Porque se você já entra ali com alguns exames complementares, alguns já são de médio risco. Aí você já não consegue sem a aprovação. Então, é você fazer eles, documentar de que ali praticamente ele só está fazendo consulta, né? Ou se for projeto aí para o pessoal que não é médico, né? Como enfermeiro, farmacêutico, biomédico, que também anda fazendo bastante procedimento aí, chamando. Não sei se vocês aqui atendem, mas esse é um mercado também que eu vejo que está muito grande, que são os profissionais da estética. Eu acho que muitos deles estão fazendo projeto com um arquiteto que não é especialista nessa área, né? Então, eu acho um mercado, eles não têm tanto poder aquisitivo quanto o médico tem, né? Mas é um mercado aí de larga escala, né? Digamos assim. Patrícia, até complementando,
que tem KNAI, por exemplo, que é de consultório odontológico, que ele engloba algumas atividades e consultório médico engloba algumas outras atividades. Fica num limiar ali entre o baixo risco e o alto risco, que é bem confuso, sabe? É verdade. Aí, por isso que o procedimento é que vai dizer para você isso, entendeu? Aí, o que que eu faço? Às vezes é bem chatinho, sabe? A gente tem que procurar ou um profissional da enfermagem, ou entrar lá na tabela de procedimentos e ver como ele está classificado, entendeu? Isso às vezes é tipo meio que procurar agulha no palheiro, né? Porque hoje em dia tem tanto procedimento e você fica assim, ai meu Deus do céu, aí perde um tempão lá pesquisando, mas aí nessas horas é bom, o networking é bom, porque sempre tem um colega que já conhece aquele procedimento que pode te dar ali um atalho, né? Mas a orientação é essa, quando está na dúvida sobre a classificação de risco, você pensa num procedimento para te dar esse amparo. E nos exames, qual é a descrição dos exames, né? Então, por exemplo, a esteroscopia, né? Tem a esteroscopia diagnóstica e a esteroscopia com biópsia. Se já é com biópsia, já começa ali a entrar com a sala de pequenos procedimentos, né? Já é um procedimento invasivo. É só diagnóstica? Então, é classificado de uma forma diferente, né? Então, tudo isso a gente vai mapeando. Patrícia, falando um pouquinho da minha vivência, né, que é equipamentos médicos. Então, por exemplo, eu deveria ter feito isso já é cliente que a gente está fazendo gestão, já não é cliente novo, mas a gente foi comprar um arco em C e eles não passaram todos os procedimentos que eles iam fazer no centro cirúrgico geral, e a gente incorporou um arco em C para procedimentos gerais, né, ortopedia e mais comum, uma vascular periférica e tal. E aí, um belo dia, né, a equipe chega e diz: como assim, com esse equipamento aqui? Claro, é um equipamento de menor potência e tal, eu não consigo fazer endoprótese. Mas como assim? O senhor quer fazer endoprótese nesse centro cirúrgico aqui? O senhor tem que fazer endoprótese não é hemodinâmica. Não, mas eu faço isso na minha clínica. Mas não com esse equipamento. Esse equipamento não tem potência, ele não vai segurar um procedimento, ele vai aquecer e etc e tal, mais técnico. Então, assim, essa ideia de formalizar o que eles entendem, o que a gente entendeu, é bem importante. Então, ele fala: não, vou fazer vascular. Eu, como engenheiro clínico, nesse centro cirúrgico, ele vai fazer vascular periférica. Não, ele quer fazer endoprótese, isso ele tem que tá fazendo dentro de uma hemodinâmica, né? Então, em determinados graus é a mesma coisa, né? É a gente se resguardar da intenção, porque às vezes a nossa linguagem não é a mesma deles. Eu entendi de uma forma, não ficou descrito todos os procedimentos que ele queria fazer, aí o equipamento não se aplicava a tudo que ele estava imaginando, fora que também não se aplica ao espaço que ele queria usar, né? É exatamente isso. Boa esse seu Ô, exemplo. Patrícia, Sim. respondendo ali, eu compartilhando aquela informação da Fabiana sobre a questão da liberação da análise de projeto, né, para procedimentos de consultórios, procedimentos simples, né? Não se você quiser que seja analisado o projeto, eles analisam, tá? Mesmo sendo dispensado, né, sendo passível de liberar de análise, tá? Isso já ocorreu aqui. A gente conversou com o Bernardo lá, que o cliente queria lá, apesar da... Porque muitas vezes eles fizeram isso como uma possibilidade de você ter agilizar a obra, agilizar a entrega da unidade, né, da clínica, ou seja, o consultório, né, enfim. E a análise aqui no estado nosso está levando mais de ano, né? Se você não consegue aprovar na segunda análise algum serviço aí, isso vai para mais de um ano, né? Então é isso que acontece, agiliza para o cliente, né? Para o cliente da gente e também diminui o serviço lá da própria pessoal da análise, né? Da ANARC. Então, mas se você quiser, mesmo sendo liberado da análise, se você quiser, pode ser analisado o teu projeto, por mais simples que seja. Sérgio, Excelente. na verdade, depende muito, viu? Aqui na nossa regional, eles só analisam se tiver um auto de intimação solicitando, senão o analista não faz essa análise, mesmo que eu queira protocolar o processo. Então,
Depende, eu acho. Eu tive um caso parecido aqui no sul do estado de Santa Catarina, estava um projeto em andamento e a gente queria passar pela análise para verificar alguns pontos. Eles falaram, não tem aprovação. Só no momento que vai o fiscal, no momento que terminar a obra, para você obter o alvará sanitário. Depois, aí seja o que Deus quiser. Interessante. Às vezes a gente tem esse cliente, né, que eu digo que é o cliente para gente que vale ouro, né? Esse que é precavido, que quer fazer tudo certinho. E aí você, que é tão, eu digo que são os mais difíceis, né? O mais fácil de encontrar é esse que não quer. E aí você quer fazer tudo certinho e não consegue, né? Mas é. Eu não sei exatamente, Fabiana. Aconteceu isso uma vez aqui com a gente, tá? E a gente tocou o projeto, eles analisaram, né? Era uma coisa bem simples assim, né? Mas, enfim, sei lá, talvez seja até pela demanda de serviço deles lá, né? Da análise. Tem vezes que tá um pouco mais tranquilo, tem vezes que não. Né? É pouca gente para fazer análise dos projetos, né? E muitas vezes tem um de férias, outro está de atestado, aquela coisa toda, né? Então é sempre muito complexo. Gente, vou agradecer aqui também o tempo da Patrícia. Vamos encerrar. O assunto é vasto, acho que a gente chama ela em uma próxima vez para conversar mais um pouquinho sobre os projetos aprovados, né? A evolução desses projetos, como é que vai ficar. Mas, assim, queria agradecer a todos. Se quiserem liberar a câmera para a gente tirar uma foto, todos juntos, agradeço já de antemão a todos. Vou Vou tentar aqui já captar todo mundo. O pessoal da BDH gosta de publicar uma fotinho nossa, eles botam lá nas redes, a equipe gosta. Mais alguém? Vou aguardar. Então vamos lá, 1, 2, 3 e. Obrigada, Patrícia, mais uma vez, foi uma beleza. Eu acho que dá para depois você passar os contatos, né? E vai ficar gravado também. Tá? Depois eu explico para vocês direitinho como é que faz o acesso. Eu acho que a BDH dá o acesso depois para todos também. Tá bom, muito obrigada. Foi bom passar aqui a noite com vocês. A gente interagiu. Eu acho que tem muito ainda para a gente falar sobre centro cirúrgico ambulatorial. E aí eu não digo nem que seria eu, né? Mas eu acho que seria uma mesa redonda. Eu acho que tem muita coisa para debater. É uma coisa que está crescendo mais. Eu acho que cada vez mais vai aumentar essa demanda por conta dos procedimentos que os médicos de diversas especialidades já estão fazendo e tem que se adequar, né? Então, se um dia vocês fizerem uma mesa redonda sobre o centro cirúrgico ambulatorial, vai ser para mim uma alegria participar, ainda que seja aqui só para estar absorvendo conhecimento, né? E muito obrigada mais uma vez, Ana, por essa oportunidade, e obrigada a todos vocês pela interação, pela participação, e eu estou aí à disposição de vocês. Agradeço a todos e também depois, quem quiser conversar com a gente, manda sugestões lá para a BDH de temas. A gente está sempre procurando atender aquilo que é a necessidade dos nossos associados, né? E às vezes tem temas que a gente até já passou, mas que vale a pena a gente revisitar, aprofundar. Então, aguardamos aí as sugestões de vocês. Tá bem, gente? Muito obrigada por essa noite aqui tão gostosa aqui com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo para todos.